Louvado seja o Senhor. Vamos fechar os olhos para orar. Eu quero que você se entregue ao Senhor através da oração. Daí para que ao começarmos esta série de estudos, o Senhor toque o seu coração, abra os seus olhos e veja a verdade que nos é revelada. Que recebas a plenitude das bênçãos do Senhor. Deixa que Ele te ouça a orar. Em nome de Jesus, oramos. Nosso Pai, te agradecemos por nos trazer ao estudo bíblico esta noite. Obrigado pela preparação do nosso coração. Obrigado pelo desejo de aprender de Ti e de receber de Ti. Pedimos, Senhor, que esta noite abra as páginas das Escrituras para todos os seus filhos, em nome de Jesus. Ilumina-nos. Ensina-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a aprendermos na sua palavra e dê-nos a graça e a força e a humildade e a fé de tomar a sua palavra e a vivermos de acordo com a sua palavra em nome de Jesus. Faça-nos praticantes da sua palavra, não somente ouvintes. Oramos, Senhor, que esta palavra irá levantar a vida de cada um de nós em nome de Jesus. Oramos que as pessoas à nossa volta verão o efeito, o poder da palavra na nossa vida em nome de Jesus. Faça-nos viver as epístolas desta palavra para que tomamos esta palavra pela vida, pelos testemunhos e demonstração prática da palavra do Senhor em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Esta noite começamos novos estudos, nova série. E este é o Evangelho segundo São Marcos. Vamos para o capítulo 1 hoje de Marcos, a partir de 1 até o versículo 6. Marcos capítulo 1, a partir de 1 até ao versículo 6. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio de Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Estes são versículos de introdução, assim que estamos a considerar a preparação do caminho para o novo rei, preparando o caminho
para o novo rei. Aqui vem o João Batista. Está preparando o caminho para o Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que veio tirar a maldição que o homem trouxe sobre si mesmo no Jardim do Éden. Mas antes de entrarmos em todos esses versículos, precisamos de fazer a introdução deste escritor, a introdução do autor. O nome dele chama-se Marcos. Sabemos que a família dele, especialmente a mãe, era uma verdadeira crente no Senhor. Na igreja primitiva, os encontros aconteciam na casa da mãe. Então, estamos aqui a ver esse Marcos, que é chamado João Marcos. Em Atos capítulo 12, 11. Atos 12, versículo 11. E Pedro, tornando assim, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Pedro, o apóstolo, estava na prisão por causa da palavra de Deus, por causa da verdade do evangelho que ele pregava, preso por exaltar o Senhor Jesus como um Salvador em Jerusalém. E Tiago e Pedro foi colocado na prisão, e o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou todas as correntes e lhe tirou para fora. Onde é que ele foi depois de sair da prisão? 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Foi à casa da Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, é a mãe daquele que estamos a estudar hoje, que é Marcos. Essas pessoas estavam juntadas naquela casa da mãe de João Marcos. João Marcos não estava longe. Somos ditos que quando Paulo e Barnabé, quando tinham que sair qual era a posição de Marcos neles? Atos capítulo 12, vamos ver versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, foi com eles na sua primeira jornada missionária, e porque ele era novo, e por causa da pressão do caminho, ele não pôde parar neste caminho em pregação do Evangelho com Barnabé e Saul. Naquele tempo, ele voltou eventualmente. Ele queria ir visitar essas igrejas de novo, onde tinham ido ministrar. Vamos para Atos 15, 37. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos. Então, esteja a ver, João Marcos não era um estranho na pregação do Evangelho, ainda que houve um tempo que ficou desencorajado, porque não tinha experiência, não tinha força. A primeira vez ele voltou, mas agora queria ir visitar os lugares onde tinha ido pregar o Evangelho. E Barnabé disse que João Marcos tem que ir conosco. Somos ditos em 38, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Pifília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Houve desacordo entre Paulo e Barnabé. Eventualmente, Barnabé tomou Marcos e foi para a sua cidade. O apóstolo Paulo tomou Silas, recomendado pela igreja. Mas as coisas não continuaram desta maneira por muito tempo, porque eventualmente o apóstolo Paulo viu que este jovem agora tinha sido restaurado e ele estava disponível
para ir e para lhe trazer. Colossenses capítulo 4, 10. Colossenses 4, 10. Colossenses 4, 10 nos diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento. Se ele for ter convosco, recebei. Estão a ver que ele voltou, se reconciliou com Deus, se reconciliou com Paulo, e o apóstolo Paulo agora está a recomendar a ele que se ele for ter convosco, recebam, aceitem-o. Filomone, capítulo 1, 24. Marcos, este é o Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui é o apóstolo Paulo afirmando que Marcos veio e se tornou um dos seus cooperadores. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, ele diz, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Ele diz, só Lucas está comigo. Toma Marcos, aqui é o escritor do Evangelho. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, você pode ver a familiaridade, da proximidade, da comunhão entre Marcos e o apóstolo Paulo. Mas não só isto, quando chegarmos em 1 de Pedro, capítulo 5, 13. 1 de Pedro 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, o meu filho Marcos. Meu filho Marcos. Então, tinha uma relação íntima no ministério com Pedro e os apóstolos. A história é a seguinte: Marcos realmente era um filho de Deus, ele nasceu de novo, mas ainda era novo, houve tempo que era novo, quando foi com Paulo e Barnabé, na primeira jornada missionária, ele não pôde se manter, porque a força dele ficou desencorajada e a consagração dele desfaleceu, por causa das dificuldades no caminho. Temporariamente, ele voltou para trás. Mas assim que ele voltou para trás, alguém se preocupou só dele. Barnabé se preocupou por ele, orou por ele e queria também o melhor para ele. Que assim que tinham que ir de novo e visitar esses lugares onde tinham ido, Barnabé disse que Marcos venha conosco. Paulo disse que ele não é maduro o suficiente, ele ainda não é corajoso para aceitar os desafios do caminho. Deixa do lado. Mas Barnabé pensou diferente. Eventualmente ele tomou, lhe ensinou, discipulou. Então o apóstolo Paulo, o Pedro também lhe tomou e também lhe ensinou, discipulou a ele, até que podemos referir a ele como Marcos, meu filho. Eventualmente o apóstolo Paulo, ele estava pensando, estava orando por ele, e eventualmente ele escreveu aos crentes dizendo: quando Marcos vier ter convosco, recebei-o, porque também é útil no ministério. De facto, quando eu vier para o vosso lado, irei procurar este Marco, para que ele se torne um dos meus seguidores, para que se torne um dos meus obreiros que trabalham comigo. Aqui, Marcos aqui, ele tinha que escrever sobre o Senhor Jesus, e ele nos diz, em Marcos capítulo 1, diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Assim que pensas sobre Mateus, Marcos, Lucas, João, esses são a história da vida de Jesus, acerca do seu ministério, acerca do seu sacrifício, acerca da sua morte, acerca do seu sepultamento, acerca da sua ressurreição, acerca da sua ascensão e acerca também dele estar sentado à direita do Pai lá no céu. Mas vamos descobrir que houveram pessoas antes de Jesus Cristo que um começou assim até que vieram ao Senhor Jesus. Mas em Marcos não há algo como genealogia. Quando olhares Lucas, você há de ver que aquilo que é a história de Lucas, ele vai dizer que este nasceu aquele, este nasceu este, até que chegou na vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Mas quando olhares para João também não nos dá, dizendo que esses são os parentes, esses são os filhos. Ele começa dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele continua, vamos para Marcos agora. Marcos também diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como é que Marcos escreveu desta maneira? Por que que ele não deu aquela genealogia, aquela história dos nascimentos? Porque ele estava escrevendo para os romanos, estava escrevendo para os gentios, estava escrevendo para pessoas que queriam ver quando ele veio, o que ele fez quando ele veio. Por isso que ele entrou diretamente, dizendo: estou falando de Jesus, é o Rei, sim, é o Salvador, mas mesmo assim é o servo, é o Redentor, mas mesmo assim é um servo, ele veio para servir. Esta foi a concentração de Marcos. Assim que olhares para Marcos, capítulo 10, vais ver a razão por que ele escreveu. Marcos 10, 43. Marcos 10, versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que de entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Agora escuta, porque o Filho do Homem também, este é Jesus Cristo, referindo-se a si mesmo, porque mesmo o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Marcos queria mostrar que este Jesus Cristo, sim, é Rei, mas veio servir, sim, é Senhor, mas veio para servir, sim, é Redentor, mas também veio para servir, veio para tomar a posição de um servo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Que Filipenses 2, 5 nos diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. É assim como Jesus veio. Jesus assumiu a forma de um servo, e achado na forma de homem, como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora entenda por que Marcos não escreveu a genealogia. Ele escrevia sobre a sua servitude. Ele escreveu sobre o serviço. E ele não necessitava de escrever sobre genealogia. Por isso que ele chegou diretamente. Vamos voltar para João, que no princípio eu vou começar com boas novas. Eu vou começar com a mensagem. Eu vou começar com aquilo que Jesus trouxe do céu e ele veio nos dar na terra. É o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esta noite, assim que iniciamos com esse estudo, o tópico desta mensagem é preparando o caminho para o novo rei. Esse é o novo rei. Temos que preparar o caminho. Temos que ir diante dele. Alguém tinha que chegar antes, dizer que o rei vem.
o rei está chegando e é precisam ouvir, precisam de aceitar a mensagem, o ministério que o rei vai trazer, preparando o caminho para o novo rei. Assim que olhamos para estes versículos hoje, 3 coisas vamos considerar. Ponto número 1, o propósito e a proclamação de Marcos. Marcos, ele fez uma proclamação sobre Cristo, proclamação sobre o Filho de Deus, proclamação sobre o Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o propósito e a proclamação de Marcos. Ponto número 2, a profecia e a preparação pelo seu mensageiro. O mensageiro veio antes dele, e o mensageiro é João Batista. Paulo apresenta-nos João Batista, aquele que veio antes de Jesus Cristo e anunciou que ele vinha no meio de vós. Ele é mais grande do que vós. Ele anunciou: eu não sou capaz de lhe tirar suas sandálias. Eu não posso perder. Ele está em volta. Ele está em volta. Ele é grande do que eu. E ele está em volta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora tens a profecia daquilo que foi dito sobre o Senhor Jesus Cristo e a preparação por este mensageiro. Preparai o caminho do Senhor antes que ele venha. Ponto número 3, a pregação e a persuasão na sua mensagem. A pregação, este é o João, e a persuasão na sua mensagem. Vamos voltar ao ponto número 1, o propósito e a proclamação de Marcos. Vamos para o Marcos capítulo 1. Vamos ler a partir de 1. Nos diz: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Note a palavra aqui. Evangelho é o propósito. Ele queria trazer a figura clara, a figura convincente daquilo que é o Evangelho, daquilo que é a boa nova. E ele queria apresentar isto às pessoas, porque isto que deveria alcançar todo mundo. Vamos ver Marcos capítulo 13. Estou lendo a partir do versículo 10. Aqui é a palavra de Jesus Cristo, concernente aquilo que ele ensinou, concernente aquilo que ele providenciou, concernente aquilo que ele apresentou para as pessoas. O Evangelho primeiro tinha que ser pregado por todas as nações. Esta tinha que ser a concentração de Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Era a boa nova, que o homem está perdido. O homem, ele não pode conseguir a salvação por si. E que o homem não pode se salvar por si mesmo. Se ele não pode se salvar, ele terá perca e perca para sempre. E ele vai perder a eternidade longe de Deus, do paraíso e a alegria nos céus de Deus para sempre. Mas Jesus veio. Ele veio para nos tirar das trevas. Ele veio para nos tirar dos nossos pecados. E ele diz que esta é a boa nova que eu estou trazendo para vocês. Jesus é esta boa nova, este é o Evangelho. E este Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Vamos lá ver agora o último capítulo de Marcos. É o Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus Cristo disse a coisa importante, a coisa essencial, a coisa indispensável, a coisa número 1 e a coisa final, que toda criatura tem que ouvir antes de passar a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Eles devem ouvir o Evangelho. Marcos diz que eu me concentro nisto, me concentro no Evangelho do Senhor Jesus. Vamos voltar para Marcos 1, versículo 1. Ele diz que no princípio do Evangelho, porque Marcos estava escrevendo este Evangelho depois de Jesus ter morrido,
por isso que ele diz princípio do Evangelho. Ele diz, estou vos mostrando, este é o princípio deste Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você pode fazer, talvez, a seguinte pergunta, Marcos. Por quê? Por que que estás te concentrando no Evangelho? Por que que estás apresentando o Evangelho? Por que que estás escrevendo o Evangelho de acordo com São Marcos? Por que que está escrevendo desde o capítulo 1 até o capítulo 16? Ele nos diz a razão por quê. Ele diz que há um propósito para isto. Há um propósito para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Qual é o propósito, Marcos? Primeiro, é para proclamar que Jesus é filho. Diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o Espírito que lhe inspirou, que é o Evangelho do Filho de Deus. Temos que proclamar a todos que Jesus, este é o Evangelho que estou trazendo para vós. Esta é a boa nova de que Jesus é o Filho de Deus. Vamos para os Salmos 2, versículo 7. Salmos 2, 7. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tinha sido dito no Antigo Testamento que Jesus viria, que ele seria o Filho de Deus. Agora eu vos anuncio, agora eu proclamo a vós, agora eu declaro que este Filho de Deus já veio e eu quero lhe apresentar-vos como Filho de Deus. Uma das razões é esta. A razão número 1. Por que Marcos escreveu? Era para declarar que este Jesus é o Filho de Deus. Primeiro era para proclamar que Jesus é Filho de Deus. Vamos para Lucas capítulo 1. Vou ler versículo 35. Lucas 1, 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Marcos, primeiro, queria declarar às pessoas e proclamar que ele era Filho de Deus. 2, queria pronunciar ele queria que as pessoas entendessem, por isso que escreveu o Evangelho, que o selo, queria proclamar o selo de Cristo, que houve uma estampa dos céus, que a estampa estava neste Jesus. Marcos 1, versículo 11. Então veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é somente que os anjos proclamaram sobre ele. Ele queria mostrar que o Pai Celestial proclamou a ele como Filho de Deus. Então Marcos pronunciou o selo em Cristo, que o Pai Celestial disse que este é o meu filho amado. Marcos capítulo 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É o selo de aprovação. É o selo que veio do Pai Celestial, que dizia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, aquele que veio e trouxe a boa nova para nós, que este Jesus é o amado de Deus. Marcos queria mostrar-lhes que este Filho de Deus foi aprovado pelo Pai, ele foi proclamado pelo Pai, ele foi selado pelo Pai. Este é o meu filho amado. Vamos ver João, capítulo 6, versículo... João 6,
versículo 27. Versículo 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, este é Jesus Cristo, vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. A este o Pai, o Deus o selou. Marcos queria pronunciar o selo em Cristo. 3. Queria publicar a salvação em Cristo. Queria publicar que a salvação que vai nos conectar com Deus, a salvação que precisamos, que vai nos reconciliar com Deus, que vai perdoar os nossos pecados, que vai nos dar o livramento das correntes do pecado que nos amaram. Esta salvação pode ser encontrada em Cristo. Para publicar a salvação em Cristo, vamos para Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, vou ler versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Filhos, perdoados estão os teus pecados. Marcos queria que todos entendessem a salvação que traz o perdão, a salvação que traz o livramento do pecado, vem do Senhor Jesus Cristo. Ele queria que que as pessoas entendessem. Por isso que ele pronunciou no versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele queria publicar a salvação que veio em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Em Atos, capítulo 4, a partir de 12. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Qual é a razão Marcos escreveu este evangelho? Qual é a razão nós também estudamos este evangelho? Qual é a razão este evangelho, de acordo com São João, é apresentado para nós? Primeiro, para proclamar que Jesus é o Filho de Deus. 2, para pronunciar o selo em Cristo. 3, para publicar a salvação em Cristo. 4, para retratar a supremacia de Cristo. De todos que já viveram na história, todos os religiosos que já viveram, que Cristo é que está acima. Cristo é o maior, é o supremo acima de todos. Ele tem o poder supernatural, que nenhum homem antes dele ou depois dele teve este poder por ele mesmo. E Marcos queria retratar esta supremacia. Atos capítulo 4, versículo 39. Marcos capítulo 4, 39. Marcos 4, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar. Até essa altura ninguém tinha mandado o mar dessa maneira: cala-te e aquiete-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele queria retratar a supremacia de Cristo. Nos é dito em capítulo 15, 37. Marcos 15, 37. A supremacia de Cristo. Ele é grande acima de qualquer um. É alto do que todos. É supreme acima de todos. Somos ditos em Marcos capítulo 15, 37,
Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que, assim clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Acima de todos que já vieram, acima de todos que já tinham vivido em Israel, acima de todos nas passagens, ele era supremo. E Marcos queria que as pessoas que liam o Evangelho, queria que entendessem o retrato da supremacia de Cristo. 5. Queria provar que ele foi a servitude de Cristo. Queria provar por tudo que Cristo fez a todas as pessoas que Cristo fez para elas, o poder de Cristo que se manifestou de forma humilde. E ele queria provar a eles que Cristo era servo. Marcos, capítulo 10, 44 e 45. Marcos 10, 44 e 45. E qualquer que de entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o propósito de Marcos. Marcos queria mostrar que como grande era Jesus, como alto era Jesus, como supremo era Jesus, como supernatural era Jesus, mas mesmo assim ele se prostrou, ele se colocou embaixo para servir a humanidade, também para sacrificar, e também todo o poder que ele tinha dos céus, mas mesmo assim ele serviu como um servo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomou diante dele. Era o mestre dos anjos, este é o mestre dos homens, é o Pai da eternidade, é o eterno, aquele que esteve na existência com Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Ele veio para este mundo e ele fez-se servo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isto é o que Marcos queria enfatizar. Ele queria provar a servitude de Cristo. Este Jesus é Filho de Deus. Ele enfatizou. Por isso que ele proclamou o senhorio de Cristo. Jesus tem o selo e a aprovação dos céus. Agora Marcos anunciou o selo em Cristo. Jesus Cristo traz salvação, libertação do pecado, perdão do pecado e preparar-nos para irmos para o céu para sempre. Marcos publicou a salvação em Cristo. E também mostrou que ele é alto, é igual, esteve com Deus, ele esteve com Deus por toda a eternidade. Então, Marcos retratou a supremacia de Cristo. Sim, ele veio servir, era grande, mas se fez pequeno. Grande, mas veio servir a todos. Mesmo que era divino, ele serviu a humanidade. Ele mostrou a servitude de Cristo. 6. Apresentar o sacrifício de Cristo. Marcos está nos dando a certeza. Marcos está nos dando a verdade que quando ele veio para ele cumprir o último objetivo, que era dar a sua vida como sacrifício para a redenção da raça
humana. Marcos capítulo 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu a vida por si. Agora Marcos me garante que pode estar salvo, que o sacrifício pela sua ofensa, o sacrifício pelos seus pecados já foram feitos, e todo aquele que chamar o nome do Senhor agora será salvo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, derramou seu sangue. E o Pai Celestial disse: quando vir o sangue, passarei acima. E você pode escapar o julgamento que há de vir. Porque mesmo Cristo, o nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 7. Queria prever a segunda vinda de Cristo. Marcos queria dizer que vocês viram ele hoje na sua humilhação, mas vocês lhe verão na sua glorificação. Ele será glorificado. Então não pensem que ele é apenas o Filho do Homem que está servindo. Ele há de vir de novo. Quando ele vier outra vez, ele será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Marcos 13, 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão ver o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Isto é o retrato da segunda vinda de Cristo, que foi prevista em capítulo 14 de Marcos. Marcos 14. Vou ler a partir de 61. Marcos 14, 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. De novo, o sumo sacerdote fez-lhe uma pergunta: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Vindo sobre as nuvens do céu. Marcos capítulo 9, a previsão da segunda vinda de Cristo. O 9:1. E dizias também: em verdade vos digo que todos que aqui estão, alguns que não provarão a morte sem que se vejam chegado o reino de Deus com o poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Apareceu-lhes Elias, como Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem
que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Esta é a vista prévia da segunda vinda de Cristo. Veja a inspiração de Pedro, a inspiração, 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, 17, 2 de Pedro 1, 17. E se invocais para o Pai, porquanto ele recebeu de Deus, 2 Pedro 1, 17, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E Pedro relatou isto como segunda vinda de Cristo. 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Entende então por que Marcos escreveu o evangelho que estamos estudando? 1, para proclamar que ele é filho de Deus. 2, para proclamar o selo em Cristo. 3, para publicar a salvação em Cristo. 4, para retratar a sua supremacia de Cristo. 5, para provar a servitude de Cristo. 6, para apresentar o sacrifício de Cristo. 7, para dar uma vista prévia da segunda vinda de Cristo. Agora vamos voltar para Marcos, capítulo 1. Vou ler versículo 2 e 3. Ponto número 2 agora. A profecia e a preparação do seu mensageiro. A profecia e a preparação pelo seu mensageiro. Marcos capítulo 1, 2. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta é a profecia concernente a João Batista, que viria antes do Senhor, que viria para preparar o caminho do Senhor. Vamos ver Isaías, quando a profecia foi dada, que Marcos está clamando. Isaías 43. 43. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Pode ver a profecia de que está falando João Batista no deserto, é onde eventualmente ele veio, fez uma proclamação concernente ao Senhor Jesus. Ele disse: o rei está vindo, o rei está vindo. Agora o rei chegou. 4. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. 5. E a glória do Senhor se manifestará quando Cristo vier. Isto é que a profecia diz, que João Batista iria proclamar antes da vinda do Senhor, que a vinda do Senhor vai trazer, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. A profecia que Marcos refere-se também está aqui em Malaquias, Malaquias capítulo 3. É Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, 1. Fala-se da vinda de Cristo.
deste mensageiro do Senhor, que João Batista. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Pode imaginar que no caso de Isaías, 700 anos antes de Cristo vir, ele profetizou que haverá alguém que há de vir, que profetizou que o mensageiro do Messias há de vir, que vai preparar o caminho antes da vinda do Senhor. Agora é Malaquias, 400 anos antes de Jesus vir. Também profetiza que este que vem vai ser precedido por João o Batista, o homem que será como Elias. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Foi predito antes da vinda dele. Mateus capítulo 3, versículo 1. 3:1. O cumprimento desta profecia, em cumprimento daquilo que Isaías tinha dito, em cumprimento daquilo que Malaquias tinha dito. Agora João Batista veio cumprir a profecia. Em Mateus capítulo 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E somos ditos aqui em Lucas o caráter dele, como é que será o ministério dele, como é que será o caráter desse João Batista. E o ministério deste João Batista e a mensagem preparativa que terá. Lucas 1, versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, diz, quando este João Batista, aquele que vai preparar, aquele mensageiro do Messias, quando ele vier, diante de Deus será grande. Poderá não ser grande perante as pessoas da terra, poderão não lhe dar valor às pessoas da terra, mas diante do Senhor será grande. Nos é dito: e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde ventre da sua mãe. Ele terá uma experiência peculiar, ele terá uma evidência peculiar, que este é aquele que vai preparar a vinda do Senhor e converterá muitos dos filhos de Israel com os dons do Espírito, com a ousadia do Espírito, desde o ventre da sua mãe. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele trará o arrependimento, ele trará a reconciliação com o Pai, ele trará a justiça na vida das pessoas. E muitos daqueles filhos de Israel, assim que ouvirem, assim que escutarem João Batista, se converterão dos corações para converter-se dos seus pecados e voltarem para o Senhor. E irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 76. Aqui Zacarias, o pai de João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Assim que ele era cheio do Espírito Santo, agora ele havia de declarar
a mente de Deus, o coração de Deus acerca deste filho, João Batista, que já tinha nascido. 77. Lucas 1, versículo 77. E o pai Zacarias estava cheio do Espírito Santo, e ele profetizou dizendo, aqui é parte da sua profecia, 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar o seu caminho. Zacarias foi dito pelo Espírito que este João Batista, que este João, o seu próprio filho, que ele iria diante preparar o caminho do Senhor para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. João tinha que vir para dar ao seu povo conhecimento da salvação, para que eles se arrependam dos seus pecados e creiam no Senhor e sejam salvos, e os seus pecados serem tomados deles. 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir. Depois disto, tinha que haver o batismo nas águas. Por isso Jesus disse, vão a todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crer e ser batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. João capítulo 1, 31. João 1, 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso, batizando com água. 5. Pregou o arrependimento e o livramento do pecado. O arrependimento e livramento do pecado. João capítulo 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dizia às pessoas antes dele, pessoas que permaneciam diante dele, que mesmo agora, ele ainda pode tomar os vossos pecados. E ele tomou, ele tira o pecado do mundo. E aqueles estavam para vir, aqueles estavam para ser nascido, aquele é o único, o Senhor Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado externo e nos salva. Ele tira o pecado interno, assim que ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos lava, ele nos santifica, ele circuncida o nosso coração, tira mesmo o pecado original fora. Por este sacrifício ele traz justificação. Por este sacrifício ele traz a salvação. Por este sacrifício ele traz a redenção. Por este único sacrifício ele tira os pecados do mundo. Ele não queria que nada permaneça na vida, no coração, no comportamento ou no caráter de qualquer crente, porque Jesus veio para tirar os nossos pecados. O que João Batista pregou? Pregou o arrependimento. O que ele pregou? Pregou a fé em Cristo. O que ele pregou? Pregou a salvação. O que ele pregou? O batismo nas águas. O que ele pregou? A salvação, justificação do pecado. O que ele pregou? Pregou o batismo no Espírito Santo. Ele pregou salvação, pregou a justiça, pregou a piedade, pregou a santificação, pregou o batismo no Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, vou ler a partir de 11. 3, 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Esta é a mensagem de João. João o Batista. Este há de vir, vai vos batizar com o Espírito Santo e com água. Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, versículo 8. E é verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas capítulo 3. Qual era a mensagem de João Batista? Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nos diz em João capítulo 1. João capítulo 1, 33. João 1, 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: aquele sobre o qual vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. É o que João enfatizou. A experiência dos crentes, as experiências dos discípulos, assim que nós vamos ao Senhor Jesus Cristo, a salvação, após o arrependimento, a fé em Cristo, então o batismo nas águas, justiça na nossa vida, santificação, a profunda justiça que tira o pecado, até mesmo aquela natureza. Então o batismo e o poder através do Espírito Santo. 7. Pregou que o ser filho de Cristo, a exaltação de Cristo, a plenitude de Cristo, a autoridade de Cristo, que Cristo é a cabeça, e também pregou a supremacia de Cristo. Ele revelou a plenitude de Cristo nas pessoas. Se havia alguém ignorante, depois, se não escutou ao João, é porque não ouviu bem a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo iria fazer quando ele vier. João capítulo 3, 27. João 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, é a cabeça da igreja, é o noivo da igreja. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça, ele é supremo. É necessário que ele cresça, ele é exaltado acima de tudo. É necessário que ele cresça pela sua supremacia e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. É sobre todos. João Batista enfatizou: Jesus é acima de Arão, é acima de Isaías, é acima de Moisés, é acima de João Batista, acima de todos os profetas. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus
pois não lhe dá Deus Espírito por medida. Veja o que é enfatizado sobre o Senhor Jesus Cristo: arrependimento, fé, salvação, batismo nas águas, justiça, santidade, piedade, batismo no Espírito Santo. E João não libertou as pessoas até que ele lhes lembrasse do julgamento eterno e da ira futura. Ele pregou sobre o julgamento eterno, a ira que vem. Mateus capítulo 3, 7. Mateus 3, 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então entendemos que João, o Batista, pregou uma mensagem completa. Vamos voltar agora para Marcos, capítulo 1. Ele era persuasivo e as pessoas abandonaram os seus pecados. E assim que vieram para ele, confessaram os seus pecados, arrependeram-se de seus pecados, desistiram aqueles hábitos malignos e prometeram ao Senhor que nunca mais voltarão para aqueles maus hábitos. E olharam para aquele que vinha, Cristo que vinha, para crerem nele e terem a remissão e a remoção dos seus pecados. E tiveram a certeza da salvação. Veja como persuasivo ele era. Marcos 1:5. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. Ele permaneceu no lugar, no deserto. E todos vinham de todos os lugares para iam ter com ele. E todos eram batizados. Veja a Judeia. E todos eram batizados por ele, após ouvirem a mensagem, após de aceitarem a palavra, após de abandonar os seus pecados e após de confessar os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. 3. Encontramos a personalidade de João. Vamos lá ver versículo 6. E João estava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e vivia uma vida simples, vivia uma vida humilde, vivia uma vida que não apontava a si mesmo, uma vida de um arauto. Um arauto é aquele que queria exaltar a Cristo, exaltava a pessoa que vinha e comia gafanhotos e mel silvestre. Veja como é que era a personalidade de João, como é que esta personalidade afetou até as pessoas que ele escutam. Marcos 6, versículo 20. Marcos 6, 20. Porque Herodes temia João. Ele não andava aí socializando-se, ele não andava aí comer aqui, comer lá, ele não andava em volta associando-se com todos, porque Herodes, o rei maligno, temia João, sabendo que era varão justo e santo, homem santo,
e guardavam com segurança. Investigava ele e guardavam com segurança. E fazia muitas coisas atendendo-o e de boa mente o ouvia. Vamos ouvir o testemunho de Jesus concernente a este João. Mateus 11, 7. Mateus 11, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim. Um homem que é levado por todas as opiniões? Que foste ver no deserto cana agitada, que é levado pelas dificuldades da sociedade? É uma cana agitada pelo vento? Que foste ver? Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Uma pessoa rica? Era uma pessoa mansa. Era uma pessoa que não podia suportar a temperatura. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta. Profeta como Isaías, que anunciava que alguém há de vir, e anunciavam que 700 anos que esta pessoa ainda não veio, como Malaquias, que anunciou que ele está vindo, 400 anos ainda não tinha vindo. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta, porque ele profetizou sobre a vinda de Cristo, e Cristo veio para ele, para ser batizado por ele. Ele disse que eu quero ser batizado por ti, mas tu vens a mim. É grande do que um profeta, porque este de quem está escrito: és que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isto é o que João veio fazer, preparou bem. E verdade vos digo que entre os que da mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que todos os profetas já viveram, todos os homens justos que viveram, todos concertos, os caráteres do Antigo Testamento, João foi o maior. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João morreu antes de Jesus Cristo ir à cruz. Apontou que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois disto morreu. E agora ele está no reino de Deus. Ouviste falar de Jesus que foi à cruz, que morreu por nós? Ouviste falar de Jesus que derramou seu sangue? Ouviste sobre Jesus? Creia no Senhor Jesus e serás salvo. E aquele que crer em mim, as obras que eu faço também fará, e fará maiores. Por quê? Eu vou para o meu Pai. E desde o dia de João Batista, por quando veio João Batista para agora, o reino dos céus, para tomar o reino dos céus se toma pela força. Aqui é a introdução do Evangelho de acordo com São Marcos. Cristo vem e Cristo veio. Nos diz que temos que nos arrepender, que assim que nos arrependermos, a salvação será nossa. Assim que somos batizados nas águas, então enterramos a vida antiga e ressuscita a vida nova, podemos andar com justiça, podemos ser batizados e enchidos pelo Espírito Santo, e podemos exaltar a supremacia do Senhor Jesus, podemos dizer a outras pessoas para abandonar e fugirem do julgamento que vem. E com a mesma persuasão, que João Batista falou, e a graça de Deus também em si, e muitos virão ao Senhor através de você, através da sua pregação e da sua personalidade. Eu oro que a palavra de Deus que possa dar fruto na vida de cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Deixa eu ouvir o amém da igreja. Levante-se, fale com o Senhor em oração, diga: Senhor, começamos esse estudo hoje. Eu quero que o enriquecimento neste estudo, a palavra neste estudo,
A graça que está nesse estudo. O poder de Deus está nesse estudo. A graça, a revelação que está nesse estudo seja reproduzida nas nossas vidas para que a coragem, a nossa determinação, o bom senso do entendimento, nós iremos alcançar e apresentar o Evangelho às outras pessoas. Abra sua boca e ore esta mensagem ter um efeito que Deus deseja na sua vida, no seu ministério, na sua proclamação do Evangelho.